Deus falando para Josué. Moisés tinha morrido, vocês sabem da história, mas eu vou refrescar a sua memória. E agora Josué substitui Moisés para conduzir o povo até a terra que Deus havia prometido. Substitui na liderança. Agora Josué é o novo líder. Está sendo levantado por Deus, melhor dizendo, aqui nesse capítulo. E no verso 7, Deus fala para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deixa eu te falar uma coisa para você entender o que eu estou falando desde o início aqui. Hoje, quando eu estava dando uma preparadinha para falar isso aqui com vocês, o que me chama a atenção aqui, você vai ver mais de uma vez, Josué e Deus, todas as vezes que se refere a Moisés, é dito assim, ó, o meu servo Moisés. O meu servo Moisés. Josué, siga a lei, siga toda a lei conforme o meu servo Moisés lhe ordenou. Conforme o meu servo Moisés. Será que se Deus olhar para você hoje, Ele vai dizer: o meu servo João, a minha serva Maria? Será que antes dele falar o teu nome, Ele vai falar o meu servo, a minha serva, alguém que me serve de verdade? Porque se você serve pela metade, não adianta. Vira para tua esposa ou para o teu marido, em casa, não é agora aqui, e fala para ele assim: olha, ou para ela, eu dei um beijinho numa moça lá, mas foi um beijinho bem rapidinho. Afinal de contas, a maior parte do tempo eu estou com você, né, amor? Então 99,9% eu beijo você. Lá eu só dei um beijinho. Vê se a tua esposa vai aceitar ou o teu marido vai aceitar. Agora com Deus você quer dar a metadezinha da sua vida. Quando der eu vou para a igreja. Quando der eu busco a Deus. É ou não é? Mas você não quer que o seu cônjuge ou alguém que você estima seja pela metade. E não digo nem metade, como eu dei o exemplo aqui. Ninguém aceita pela metade. Ninguém aceita nem que for um beijinho só diante de uma vida inteira se relacionando. Não, mas foi bem rapidinho. Se contar na porcentagem, a gente está junto a 99,9%. Isso aí é tranquilo. Eu duvido que a tua mulher ou o teu marido vai aceitar isso. Agora com Deus você quer que Ele aceite a metadezinha da tua vida para Ele. Quando der eu vou para a igreja, porque Deus, eu tenho meu trabalho, o Senhor me entende, né? Quando der eu oro, porque, né, o Senhor sabe, né, a minha vida é muito corrida. Se der de repente eu jejuo, se der de repente eu leio a Bíblia, se der de repente eu te adoro, se der, eu já reparei, às vezes a pessoa não ora em casa e quando está na igreja também não ora. Eu estou falando, ora junto comigo, a pessoa está assim, ó. Parece até minha filha, a Antonella. Mas só que a Antonella começou a enxergar bem agora, né? Ela está com 3, 4 meses. Diz que o neném, depois dos 3 meses, que consegue, né? As vistas vão abrindo. Então o bebê fica mais curioso, porque tudo é novidade. Então hoje a gente está dando mamar para ela. Antes ela se concentrava no mamar, né? Agora não. Tu dá a mamadeira, ela fica assim, ó. A mamadeira fica saindo que ela quer ver tudo. Mas você não é um bebê de 3, 4 meses. Você é um adulto que sabe muito bem o que você quer da sua vida. E pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus quer que eu fale isso hoje para você e para mim também. Porque muitas vezes eu penso que eu estou dando a minha vida para Deus, para servir Ele, e às vezes eu estou me enganando. Será que eu, pastor Rogério, estou andando conforme Deus quer que eu ande de fato, que eu sirva a Ele? Será que antes do meu nome Deus vai falar meu servo Rogério? E Ele diz assim, ó: tão somente ser forte
e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Olha como que Deus fala, vou repetir. Que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Da lei do Senhor, da palavra. Aí ele diz assim, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quer ter a proteção divina? Obedeça a lei do Senhor, a palavra de Deus. Ele tem uma promessa dizendo que você vai ser bem sucedido por onde você andar. Entendeu? Pastor, por que o senhor fala essas coisas? Porque às vezes a gente precisa levar um chacoalhão. Tem gente que não está nem aí porque eu estou falando. Não tem problema. Mas eu não vou deixar de falar. Alguém vai despertar. Alguém vai dizer, caramba, puxa vida. Eu posso me esforçar mais, eu posso buscar mais. Aí ele diz, não cesse de falar desta lei, desse livro da lei, Josué. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí de novo, se você meditar, se você parar de dar confiança para quem não muda a tua vida, se você parar de dar confiança para aqueles amigos miolo mole, para aquelas amigas miolo mole, ou para a voz do diabo na tua mente, dizendo, chuta o balde, para com tudo, não vai para a igreja. Se você parar de ouvir essas vozes e essas pessoas, e meditar na palavra do Senhor, pode ter certeza, há uma promessa, você vai ser bem sucedido. Está escrito. Quem me entende aí, diga amém. Qual é a promessa? Você vai ser bem sucedido. E aí ele reforça, Deus, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está falando para Josué, está falando para mim e para você. Se você meditar, você vai ser bem sucedido. E no dia mais difícil, ou nos dias mais difíceis, ele está dizendo assim, é uma decisão, ser forte. Ele está orientando, seja forte. Seja forte, seja forte. E seja corajoso. Aí ele fala assim, não temas. Não tenha medo. E aí ele diz por quê? Aí ele vai dizer, nem te espantes. A gente não fica espantado com uma notícia ruim. A gente não fica espantado com um momento difícil. A gente está enfrentando uma situaçãozinha aí um pouco delicada, eu e a minha esposa. E umas questões aí não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver comigo e com ela. Umas questões que vieram de fora na nossa direção, como um paraquedas. A gente não tem nada a ver, mas está acontecendo. E eu achei uma injustiça. E eu disse para minha esposa, falei, isso não poderia estar acontecendo com a gente. E isso mexeu com a minha cabeça. Desde semana passada ou retrasada. Isso mexeu com a minha cabeça. E hoje, eu fiquei sem dormir as 2 primeiras noites depois que eu soube que me colocaram nessa situação sem ter nada a ver. Mas Deus já me deu vitória, eu creio. E quando foi hoje, aí eu e minha esposa conversando, a minha esposa falou assim, tá vendo como é que Deus prepara a gente? Se a gente não mudar a nossa postura diante das adversidades, a gente vai ser reprovado. E ela lembrou, você viu como é que você ficou preocupado com a notícia que a gente teve daquela situação, daquele problema? Então Deus está olhando para você, ela falando para mim, e está dizendo assim, não está preparado porque eu tenho para ele ainda. Porque se ele está temendo e está se espantando, minha esposa falando para mim hoje,
Deus fez a esposa para confrontar o marido. Às vezes é um outro de fora, a gente fica chateado. Com a minha mulher, ela conhece meus defeitos, não tem nem como. E não pensa não, tá? Ela não me dá moleza não. Mas quando eu tenho que falar algumas coisas com ela, enfim, eu falo também. Mas ela, meu amor, pô, dá uma aliviada. Aliviada nada. Se você ficar espantado com essa situação, Deus não vai colocar onde Ele tem prometido a gente. E ela usou essa palavra para mim, essa expressão hoje para mim. Vamos ser reprovados, porque Deus quer aprovar a gente. E ela disse para mim, porque isso é muito pequeno para o que Deus vai fazer na nossa vida, porque a Bíblia diz que muito é dado, muito é cobrado. Ela virou para mim e falou assim: você imagina quantos problemas muito maiores do que esse, na hora que Deus cumprir tudo que Ele está prometendo para a gente em relação ao ministério. Então Deus está permitindo e permitiu, e Ele permite para ver qual é a nossa reação. Mas eu fiquei espantado e eu temi. Porque dizer que confia é uma coisa. E aí ela disse para mim, lembra que eu falei que eu tinha um testemunho para contar? Que eu não contei até hoje, nem vou contar hoje. Esse outro muito mais difícil, mas eu olhei muito diferente. Eu não aceitei aquilo. E aí, pastor? Talvez porque esse foi uma injustiça, não sei. Mexeu comigo. Tem coisa que o diabo ele faz para mexer com a gente. E Deus está dizendo para Josué aqui, ó. Ele diz, ó, não temas, nem te espantes. Aí ele vai dizer, porque o Senhor, Deus, né, vai dizer para Josué e para mim e para você, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus vai estar comigo hoje, vai estar contigo também, amanhã, ontem, daqui a uma semana. E o pedido dele para mim e para você é qual aqui? Seja forte e corajoso. Não temas, nem se espante. Porque o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Quem está entendendo aí, diga amém. E para eu finalizar, aqui no mesmo capítulo, no verso 13 agora, verso 12, Josué começa a liderar. Eu precisava falar isso aqui. Josué começa a liderar o povo, ele aceita o chamado de Deus. E aí Josué diz assim, ó. Falou Josué aos Rubenitas e os Gaditas, são os filhos das tribos, né? De Ruben e tal. E a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés. Agora é Josué falando, servo do Senhor, de novo, servo do Senhor, servo, de novo, Moisés, servo do Senhor. Josué agora está dizendo para o povo, ó, lembrai-vos do que Moisés, servo do Senhor. Se alguém lembra de você na sua casa, na sua família, alguém lembra como servo? Ou você é igual a todo mundo lá? Alguém lembra de você como servo lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho? Se alguém falar, não, é o Marcos, servo do Senhor. Pode até não falar servo do Senhor, mas sabe que é. É isso que Deus está chamando eu e você nessa noite. Para a gente de fato servir e ser servo do Senhor. Para quê? Para que aconteça a proteção na nossa vida e na nossa família e na nossa casa. Amém? E ele diz assim, ó: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá essa terra,
vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis que vos deu Moisés. De novo, Josué dizendo, ó, servo do Senhor. Isso é lindo, é maravilhoso. Moisés, servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Pastor, o senhor está repetindo para você entender. Servo do Senhor. Deus quer que você seja servo dele, servo do Senhor, serva do Senhor. Por que não fala? Porque Deus e Josué não fala só Moisés, mas eles frisam dizendo servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Servo do Senhor, Moisés. Desde o lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto vos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviaste iremos. Vou só resumir esse pedaço que eu li, que você talvez não entendeu. A terra era depois do Jordão, mas tinha um grupo que não queria passar do Jordão. Ficaram ali. E eles disseram para Josué: não, nós vamos ficar aqui. Se você quiser e precisar, tudo bem. Por isso que o texto diz que Josué fez os valentes passar na frente deles e avançou para atravessar o Jordão. Os valentes. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Muitos ficam do lado de cá, não atravessam, não vão adiante. Quem está me entendendo aí? Mas os valentes passaram na frente deles. O que Deus está te chamando aí, você? Para a gente confiar em Deus, para a gente ser forte, para a gente ser servo do Senhor. E aí, pastor? E Deus está falando para a gente ser os valentes que passaram na frente daqueles que ficaram naquele lugar. Tinha algo maior do outro lado, mas eles estavam satisfeitos com aquele momento. Olha como é que Deus é. Ele não quer abençoar a gente pouco, Ele quer abençoar muito. Mas infelizmente existe alguém que fica onde? No meio do caminho. E o que é que Deus quer de mim e de você? Que nós sejamos os valentes, os servos, os corajosos. Quem está pegando isso aí? Os que vão adiante, os que não aceitam ficar onde está, mas os que querem avançar para a promessa que Deus prometeu. Quem está me entendendo aí? Eu estou falando com alguém que quer ficar aqui ou quer avançar? Aqui que eu digo, no momento que você está, você quer ficar, tá bom, melhor assim do que nada, ou você quer avançar para algo maior que Deus quer fazer na sua vida? Alguns daqueles estavam dizendo: aqui tá bom. Você que sabe, Josué. E a Bíblia diz que Josué deu ordem aos valentes: então vá. E eles passaram em frente àqueles que ficaram do lado de cá do Jordão. Tomaram posse de terra, mas não era o que Deus havia reservado. Deus tem algo reservado para mim e para você. Agora Ele está dizendo para mim e para você: ó, é continuar, é servir. Amém? Quem me entende aí, diga amém. Amém? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Quem quer servir ao Senhor? Quem quer ser chamado de servo aqui, de verdade? Quem está entendendo? Pô, Deus falou comigo aqui. Quem não quer ficar aonde está, mesmo que talvez esteja, tá bom aqui, mas quer ser conduzido por Deus até a promessa, não quer ficar pelo meio do caminho. Tem alguém aqui que está parado, está estagnado, ou alguns aqui. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Tem alguém assim aqui? Tem alguém que quer ser servo do Senhor aqui que ainda não é?
Isso, vem. Isso. Tem alguém aqui que quer se entregar, pastor. Isso falou comigo. Em algum momento a mensagem falou com você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Talvez aquela parte que eu falei da metade, de um beijinho, não tem problema em relação a Deus, mas se for ao cônjuge tem muito problema. Vem aqui. Você que está pensando em ficar no meio do caminho, vem aqui, eu quero orar por você também. Você que estava enfrentando tantos problemas que você diz assim: olha, minha vontade é parar, é desistir, sei lá, não quero saber de ir adiante não, tá bom. Mas hoje Deus falou com você. Vem cá, eu quero orar por você. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver na plenitude. Eu quero que Deus olhe para mim e me chame de servo. Eu quero que Deus olhe para mim e me chame de serva. Eu quero que um Josué da vida, quando falar a meu respeito, fala servo, ou saiba que eu sou um servo do Senhor ou uma serva do Senhor. Vem cá. Fica com vergonha não. Eu quero orar por você. Quero abençoar você, né? Se entregar de corpo, alma e espírito. Tem mais alguém? Não. Eu quero orar. Feche os seus olhos, você que está aqui na frente. Vou orar bem rapidinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa está vivendo, se ela está parada no meio do caminho, se ela não te serve como deveria, mas eu não estou como um juiz aqui, o Senhor conhece o meu coração. Eu não sei, meu Deus, qual é o estágio ou qual é o momento que essa pessoa está vivendo. Talvez alguém ficou no lugar e não veio aqui na frente também. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor alcance essa pessoa. Meu Deus, que ela te sirva e que ela seja chamada de servo e de serva. Que ela seja abençoada, que ela seja fortalecida, que ela decida nessa noite, que esse homem decida, que essa mulher decida, meu Deus, de fato te servir, de fato não ficar pelo meio do caminho, de fato avançar. Meu Deus, que o Senhor levante aqui homens e mulheres cheios da tua presença. Pai, se tem alguém aqui que talvez ainda anda por lá nessa vida e talvez está orando e falando: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tenha misericórdia desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, desse casal. Senhor, vai de encontro a essa pessoa agora, Espírito Santo. Ah, meu Deus, toca no coração, no coração o Senhor já tocou, porque ela já está aqui. Mas então faz uma transformação, meu Deus. Faz um milagre na vida dessa pessoa. Meu Pai, transforma a vida dele e a vida dela. Meu Deus, faz dele um servo, uma serva fiel, em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, arrependimento, que haja mudança e transformação, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Deus abençoe a sua vida.